Fala galera do Galo, hoje tem Inter e Atlético Mineiro. O Galão precisa vencer porque vem de uma sequência horrorosa no Campeonato Brasileiro. Precisa muito dessa vitória. As rodadas do Campeonato Brasileiro cada dia mais complicada, mais difícil, né? Atlético destruidamente desfalcado. O Inter também. O Inter não joga em casa, então a gente acredita que dê para o Atlético Mineiro conseguir somar pontos, conseguir uma vitóriazinha aí diante do Internacional. O Galo hoje está em, vamos dar uma olhada aqui na classificação, décima posição com 14 pontos, um jogo a menos. Se vence vai a 17, não subiria muito na tabela, né? Mas já seriam 17 pontos, já diminuiria ali a distância para os líderes. Você, para todo mundo que nos acompanha, o Atlético volta a jogar fora de casa nesta rodada, né? O último jogo foi contra o Fortaleza, um empate por 1-1 na Arena MRV, depois de uma sequência negativa. São 3 jogos já sem vencer no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Palmeiras por 4-0 e também para o Vitória fora de casa por 4-2. Vai enfrentar o Inter nesta rodada fora de casa no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. É um jogo muito difícil para o Atlético porque faz essa campanha de tentar retomar os resultados positivos e o técnico Gabriel Milito, apesar de não reclamar dessa situação, ele vai ter que lidar mais uma vez com novos desfalques. O Atlético vai entrar em campo sem 11 jogadores. 11 jogadores que, contando com os desfalques que já estavam no departamento médico. Mas além dos 3 jogadores que a gente sempre lembra que estão na Copa América, Alan Franco, Guilherme Arana e Eduardo Vargas, nesse último jogo contra o Fortaleza, no 1-1, ele perdeu Saravia, Maurício Lemos e também Alisson, os 3 lesionados. E aí eu vou até comentar com vocês que eu tentei conversar com torcedores atleticanos para perguntar, né, de como eles estavam se sentindo com esse momento, porque parece uma zica mesmo, né? Toda hora você perde um novo jogador. Além desses jogadores, ainda tem o Everson, que estava sentindo, jogando no sacrifício, com dores na mão, com dedos luxados. Ele também não foi liberado do departamento médico para entrar em campo nessa partida, então Matheus Mendes vai jogar. Os torcedores me falaram que o sentimento é esse mesmo, de zica. Parece que está tudo dando errado, mas claro que lembram a necessidade de reforços, né? O próprio Vitor chegou a dar entrevista coletiva esses dias dizendo que o Atlético não vai conseguir contratar tantos jogadores assim para essa janela neste momento por conta de orçamento mais curto. E isso vai acabar dificultando um pouco mais o trabalho do técnico Gabriel Milito, que já disse que vai tentar resolver com o que tem. Vamos ver como é que vai ser diante do Inter fora de casa nessa rodada. É fato que vai ser um jogo difícil, mas é o que o Gabriel Milito tem para essa noite. A partir das 9h30 da noite, no estádio Heriberto Rios, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beijo para vocês. Você não vai ter mutais peças com qualidade no banco. Não. Mas a Você consegue possibilidade montar um time. Você consegue montar um time interessante. Eu até fiz um esbocinho aqui. Se você quiser, eu falo. Por favor. Não, é um esboço, né? Seria o Matheus Mendes, né? Já que o Everson teve esse problema mesmo. Aí a linha de 3 ali com Mariano, Fux e Rômulo, né? Seria uma opção, né? Os três defensores. Lotaria o meio-campo, né? Com Palácios, Pedrinho, Batalha, Zarate e Scarpa. Lá na frente o Paulinho e o Hulk. Repita! A grande vantagem desse time, a grande notícia, né, desse time do Atlético é o retorno do Hulk depois que ele foi para os Estados Unidos para acompanhar o nascimento da filha. Matheus Mendes, Mariano, Fux e Rômulo, uma linha de 3. Lotaria o meio-campo com Palácios, Pedrinho, que pode ser o último jogo dele com a camisa do Atlético, Batalha, Zaratio e Scarpa. Na frente o Paulinho e o Hulk. Quando você olha o time, você olha os nomes, você fala assim, é um time encorpado, é um time interessante. O problema tem sido na hora de jogar mesmo, né? Esse time, e lembrando as ausências que o Atlético tem. Aí as coisas começam a dar errado. Mas você olhando no papel, olhando o time em si, é um time interessante. É um time que pode ajudar muito. Não dá para desprezar a qualidade. Não dá para desprezar a qualidade desses 11 que eu acabei de escalar aqui. Aí entra o papel do Milito. Sim. Né? Que é aqui que você cobrou ontem de ter uma resposta. Porque a formação que o Elton colocou ali, é óbvio que tem carência, você olha para o lateral esquerdo, tem volante. Né? O Mariano, que não vem com a melhor rotação, já
demonstrada dentro do Atlético. É um cara que tem hoje, que tem muita mais dificuldades, mas o problema vem lá da gestão passada, que teve a renovação do Mariano. E o Mariano hoje, se está no elenco, ele tem que ajudar o Rômulo. Ele está acabando entrando, na minha opinião, numa grande fogueira. Porque o Rômulo é um menino de qualidade, é um garoto que a gente, desde o início da temporada, a gente queria ver mais o Rômulo jogar. E aí vem a questão, agora ele está sendo utilizado em uma função que normalmente não é a dele. Tá lá. O time não tem o único volante que faz o cão de guarda é o que normalmente tem sido o melhor zagueiro do Atlético. Mas nesse momento, na minha escalação, na minha cabeça, gente, essa não é a escalação que o Milito pode usar hoje à noite. Eu só estou criando uma escalação em cima dos nomes que o Atlético colocou à disposição. O Batalha hoje ele joga mais como zagueiro, melhor como zagueiro, do que como volante. Mas, na atual circunstância, você tem que colocar alguém à frente da defesa que virou um arame liso. O Pedrinho, ficou aqui tanto tempo, teve 2, 3 jogos que foi bem. É o último jogo dele, possivelmente é o último jogo dele. Depois o Thiago pode até confirmar isso pra gente, mas deve ser mesmo o último jogo dele. Então, o Pedrinho tem que ser utilizado, tem que render para o Atlético. O Zarate, que jogue em função diferente e tente render para o Atlético algo que ele já rendeu. O Scarpa, de novo eu vou bater nessa tecla. Se ele vai jogar pelo lado esquerdo, é porque o Milito, tentando e se esforçando da melhor forma. Gente, é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. E eu vou continuar com ela. O Milito, por mais que ele treine o time ali, buscando uma outra opção para ter o seu melhor jogador, o mais técnico atleta e a principal contratação da temporada, jogando da direita, onde ele rende mais, ele vai ter que colocar ele do lado esquerdo. Enfim, o Palácios jogou os últimos 2 jogos, deu assistência, fez gol contra o Vitória, deu assistência para o Paulinho no jogo contra o Fortaleza. Então, ele demonstrou algo que a gente já questionava em vários momentos, que foi uma contratação alta do Atlético, também que eu não faria, que eu gosto de acompanhar o campeonato colombiano, principalmente o Atlético Nacional de Medellín. Enfim, não via ele como a qualidade, um salvador para o Atlético. Mas é jovem, está tendo a possibilidade de jogar, está rendendo. É o que o Atlético tem no momento para montar esses 11. E quando você olhar para o banco de reservas na noite de hoje, você vai ver o buracão que existe no Atlético. O Atlético tem hoje muitos desfalques. O Inter também tem. O Inter hoje, do time titular do Internacional, são 5 jogadores que estão fora. E aí eu fiz essa confirmação com o JB Filho. Falei assim, JB, me ajuda aí, meu irmão, para saber quem são os titulares desse Inter que estão fora hoje. O goleiro Rocher, o lateral direito Bustos, o volante Fernando e a dupla de ataque Rafael Santos Borré e Ener Valencia. Então o Inter tem 5 titulares fora, o Galo hoje tem 7. São 7 mesmo? Não dá estudão, dá, Thiago. No Atlético, titulares? Do Inter, sim. Não, do Atlético. Do Atlético acho que são 6, não. São 7 ou 6, 5, não sei, não lembro. Acho que são 5. Vamos lá. O Everson tá fora, Sarabia tá fora, pensando... Arana tá fora. Arana, Otávio e Alan Franco. Não, Otávio e Alan Franco, deu 5. É isso? São só esses? Arana, vocês falaram? Falamos da Arana. Falamos, são 5. Então, os 2 times não têm 5 titulares. A gente vai pegar agora, porque o elenco do Atlético teve uma baixa muito grande no número de lesionados. O Atlético perdeu o Alisson, o Atlético perdeu... Saravia. Não, o Saravia é titular. Eu falo dos caras que são reservas até. Tá. O Atlético perdeu jogadores que são... Lemos, Alisson. Então, o Atlético perdeu muitos jogadores. Eu acho que o Lemos não seja tanto um desfalque. Não, mas é reserva. Mas, enfim, o Atlético hoje e o Internacional, eles têm o mesmo número de desfalques entre os titulares. 5-5. Eu acho que o Atlético ainda tem 4 caras no time provável dele que podem fazer diferença. Ele tem o Scarpa, ele tem o Zaratio, ele tem o Hulk e ele tem o Paulinho. Eu, honestamente, não acho que uma derrota hoje a gente possa colocar na conta dos desfalques. Hoje é o tipo do jogo que os 2 times desfalcados é basicamente medir quem é melhor treinador. E aí, meu irmão, tem um cara que entende muito mais que o outro. Eu estou falando de 2 técnicos. Um é ruim, o outro é bom. Eu questiono o Milito porque eu sei que ele pode entregar.
O Cudê eu queria longe porque ele é fraco. Thiago, mas eu não Hoje é 2-0 Galo. Vocês todos discordaram de mim. Tá. Hoje é 2-0 Galo. Sabe por quê? Justamente por causa disso. Desculpa, viu, Tim? Tá, não. Eu vou discutir com você. Não, pelo amor de Deus. Todo dia. Mas é porque hoje, pra mim, vai ser uma batalha de técnicos. E aí, é um cara que entende pra caramba contra um cara que, velho, ele deixa a vida levar e pede jogador. Quero reforços. 2-0 Galo, podem me cobrar amanhã. Aqui, eu não acho que a gente pode levar tanto a ferro e fogo assim, que hoje é uma batalha de treinadores e define quem é o melhor treinador. O jogo, cara, é um jogo no Heriberto Hilsen. O Internacional já fez partida lá, vai ter o apoio total da sua torcida, lá lota, lá tem a torcida. Mas não deixa de ser um tudo isso gera uma vantagem ao Internacional. Não tem como a gente vir aqui e falar que enfrentar o Internacional em Criciúma... Que isso, gente? Discreta vantagem. Que isso? O estádio é um estádio... Você já foi lá? Já. É um estádio fechadinho, um estádio de bem pressão. É aquele estádio raiz. A torcida do Internacional vai apoiar, vai incentivar. Estranho isso também para o Internacional. Concordo. Ele não está em casa. Ele não está em casa. Existe o estranhamento. Mas o Internacional já jogou lá, né? Já teve o apoio de sua torcida justamente no penúltimo jogo. O Inter vai tentar estabilizar lá, né? Porque o Inter jogou em 11 estádios diferentes recentemente. Cara, tem sido um ambiente estranho também para o Internacional. Vamos lá. Se o Atlético hoje pegasse o Internacional no Beira-Rio lotado, seria muito mais difícil. Sim, muito mais. Né? O Inter teria muito mais componentes ali para dificultar a vida do Atlético. O campo é estranho também para o Internacional. Agora, tem uma coisa que tem me incomodado no Atlético, mas me incomodado muito, porque para mim sobrava no início de trabalho do Milito, que era competitividade. Era um time duro de ser batido, era um time que competia muito, era um time que brigava muito pela bola, que dava pouco espaço para o adversário, e de uns jogos para cá, é óbvio que isso tem relação com ausências. Mas, mesmo quem tem entrado, nem sempre tem jogado com a intensidade e com a competitividade que se exige, principalmente quando você tem problema. Ou seja, não tem o lance... Eu tô achando o time muito panda. Eu acho o time bem leve também, bem panda, meio panguá mesmo, como diz o pessoal lá do interior. Mas tem outro detalhe também, que eu acho que o Milito ficou com o esquema dele previsível para outros técnicos. Os técnicos brasileiros começaram a conhecer as ideias do Gabriel Milito. Quando ele tentou aquela ideia inovadora de colocar o Batalha na zaga contra o Cruzeiro no 3-0, foi uma surpresa para todo mundo. Os times da Libertadores não conheciam, os times do Campeonato Brasileiro não conheciam. Agora, o time do Milito está previsível. Sabe que em algum momento vai pôr o Batalha na zaga, por exemplo. Sabe a função do Scarpa no time dele. Então, o Atlético está também, além de estar muito panda, como você disse, também está muito previsível. Acho que os adversários já sabem como o Atlético vai chegar, como o Milito vai também mexer na equipe, ainda mais agora, que praticamente não tem alternativas para mexer direito. Então, eu acho que o Atlético está previsível. Além de estar um time muito tranquilo, está menos competitivo. O meu único ponto é que eu discordo do Eltinho em relação ao Scarpa. Cara, pra mim não consegue entrar na minha cabeça. O Milito concorda que o Scarpa rende mais à direita. E ele insiste em colocar o Scarpa ali. Eu entendo a explicação dele, eu só discordo veementemente dessa explicação. Do Elton ou do Milito? É que o Elton concorda com o Milito. Do Milito. Então, se o Elton concorda com o Milito, eu discordo dos dois. O Elton está concordando com o Milito por conveniência? Não, porque ele gosta do Milito mesmo. Ele admira o Milito. Ele acha que o trabalho é muito bom. Eu só discordo. Eu acho também que então, acho que o Eltinho gosta dele também porque ele é argentino. Mas enfim, isso que ele ama. Mas então você acha que tem que continuar... Mas o Milito de fato é bom. Tem que continuar escalando o Scarpa, então, pelo lado direito. Direito. O Scarpa tem que jogar na direita. Gente, o Scarpa na direita é o melhor jogador do Brasil, quase. O Scarpa na direita tem 500 gols e 1.500 assistências. É que eu não sei o número exato, por isso que eu inventei. Mas o Scarpa na direita, cara, o que ele tá jogando é um absurdo. E na esquerda, ele cai, velho. Não dá pra colocar o Scarpa jogando na esquerda. Quem que eu vou colocar lá? Que ele perguntou pra repórter. Bicho, coloca um Cone com a camisa do Galo. Mas não coloca o Scarpa. Conta pra ninguém, não. Não mata o jogo do Atlético. Conta pra ninguém, não. Mas a melhor defesa do campeonato, você tem que ter qualidade lá pra você combater. Pra você brigar contra ela. Melhor defesa? Do Inter, cara. Não, peraí, mas então isso... Então, eu tô concordando com você, Diogo. Calma. Tá muito bélico. Eu sou bélico. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. Contra a melhor defesa da competição, você tem que ter, se possível, a melhor formação ofensiva. Então, eu estou com você ou com quem você me indicar. Absolutamente contrário ao Elton, pra vida, Valu e Milito. Hulk e Paulinho fizeram 60 gols no ano passado. Ele vai ter essa dupla? Não é o suficiente? Então, mas tem que ter alguém para dar a bola nele, irmão.
O Zarate tá jogando o que agora? Não é futebol mais? Irmão, quem serve é o... Você tá Só ele. Querendo achar uma nova função pro Scarpa, né? Não. Lateral não. Até porque não é nova função, né? Guarda bem isso aí. Só se alguém você vai usar contra eles só aqui se alguém breve, não estiver breve, acompanhando o Lembra futebol quando o nos Filipão últimos botava de 4 ponta anos. esquerda? Só se alguém deixou de acompanhar o futebol nos últimos 4 anos. Scarpa fez uma das melhores partidas na vida dele, jogando exatamente onde ele está jogando hoje no Atlético. É muito fácil virar e falar, coloca um Cone, depois se coloca um Cone lá, o Milito, tá vendo? Colocou um Cone lá, olha, tudo aconteceu do lado do Cone. Aqui, irmão, presta atenção no pai. Presta atenção no pai. Prestando. Você vai prestar? Sim. Você firmou a mente aqui? Firmei então e o fica olhar. ligado que esse recado é pra você. Para tudo agora, mas para mesmo, que eu vou falar. Bom, galerinha, é isso aí, rapaziada. Hoje tem Galo e Inter. Vamos dar uma olhada aqui no horário, que é o jogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 9h30 da noite, o jogo entre Galo e Inter, horário de Brasília, né? Aqui para mim vai ser um pouco mais cedo. Olha, os times, Flamengo hoje enfrenta o Juventude fora de casa. O Flamengo não vence o Juventude lá há 12 partidas, algo considerável. Então, se o Galo vence, já diminuiria essa distância e hein? Já iria para de 10 pontos, já cairia para 7, podendo cair para 3, para 4. Rapaz, Palmeiras enfrenta o Fortaleza fora de casa. Fortaleza tira. Cara, esse é o jogo do Galo, hein, galera? Se o Fortaleza pelo menos empata ou vence o Palmeiras, que é muito difícil vencer o Palmeiras, né? E o Galo vencendo, já iria... A distância já cairia para 6, podendo ser 3, porque o Atlético tem um jogo a menos, né? Podendo ser 3, não tá distante assim, né? Só que aí o Atlético precisaria dessa vitória. E o Bahia enfrenta o Vasco. O Vasco hoje é dinheiro, renda fixa, né? Então o Bahia pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Bahia tem 21, pode ir a 24 pontos. Não ficaria ruim para o Galo, não. Mas o interessante seria que o Vasco vencesse o Bahia também, né, galera? E o Botafogo, que tem 20 pontos, enfrenta hoje ou amanhã? É hoje. Jogo mais cedo, jogo às 7 horas. Red Bull Bragantino. O Botafogo joga em casa contra o Red Bull Bragantino. E ali a gente tem Atlético Paranaense que está na frente, né? Atlético Paranaense não vence há 3 rodadas. Tomou um gol nos últimos 3 jogos, no último minuto de jogo. Isso aqui, no final do campeonato, faz uma falta, hein? Atlético Paranaense poderia ser líder absoluto, né? Se não tivesse acontecido isso daí. Loucura, né, gente? Campeonato Brasileiro é uma loucura. Red Bull venceu o Vitória e enfrenta hoje o Botafogo, né? Um empatezinho aqui também não seria ruim, não. E aí a gente tem o Inter com 17, 9 jogos. Inter podendo, vamos lá, que o Inter pode somar mais 6 pontos, 9 pontos na verdade, né? O Inter podendo somar mais, vamos colocar até hoje, né? 6 pontos, ele iria a 23 com os 2 jogos a menos. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse Campeonato Brasileiro. Não tem nada definido ainda, né? Tá apertado. Ainda é a 12ª rodada. A gente vai entrar nela. Alguns times tem muitos jogos atrasados. O Inter, o Grêmio, o Criciúma, né? Tem 9 jogos apenas. Dá para acontecer muita coisa ainda aí.